sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre bom estar aqui para compartilharmos conhecimento. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa e estarei junto com vocês nesta jornada. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Então, temos como objeto de conhecimento experimentação das diferentes linguagens aos diferentes contextos. Detalhamento, gênero didático, portfólio para uso nas áreas de conhecimento no bimestre trabalhado. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre portfólio, não é isso, professora? Isso, né? As diferentes linguagens que a gente vai apresentar para vocês, né? Que não é só um tipo de linguagem que nós temos, né? Que nós experimentamos. Tem vários outros tipos, então é sobre isso a nossa aula. Olha aí, vamos começar já observando essas imagens. Vocês acham que essas imagens, elas têm algum significado? Não é isso, Risonilde? Pois é isso mesmo, né? Falando de diferentes linguagens, de repente, né? Eu me deparo com uma pessoa com esse sorrisão aí da imagem. Será que eu posso interpretar alguma coisa? Ou será que passa, né, despercebido, não vai acontecer nada? Então, a gente sabe que, né, a gente pode, né, através de uma imagem, perceber, né, algumas coisas, algumas informações, algumas mensagens. No caso da primeira aí, sorrindo, nós podemos dizer que ela está alegre, né? Satisfeita, animada, contente. Né? Jamais a gente vai pensar que a pessoa está passando por um problema. Com certeza. Diferente da segunda, né? Segunda, ela já está assim. E aí? A gente já, quando olha essa imagem, a gente já transmite uma sensação de preocupação. Tipo, tá preocupada, tá angustiada, aconteceu alguma coisa, viu a fatura do cartão de crédito, se assustou. Isso mesmo. Então, a gente consegue, através do símbolo, seria isso, né? Isso. Da imagem, a gente não precisa de um texto detalhado explicando. A gente observa a imagem, a gente já consegue entender a imagem, a mensagem que ela está querendo passar. E aí embaixo a gente tem dois símbolos também, né? Que trazem pra gente, esse daqui é um clássico, né? A gente vê muito em hospital, isso, nos hospitais, quando a gente vê, já sabe que não pode conversar, né? Alto, principalmente. E aquele vermelhinho que tá ali, que tem um tracinho, a gente já traz pra gente a sensação de proibição, né? Quando tem com esse tracinho aí, a gente, opa, alguma coisa que não pode, né? Não é uma imagem muito comum, é o cigarro, né? Em algumas repartições. Isso, traz essa mensagem de alguma proibição. Então, quando a gente olha, a gente está olhando aqui, a gente está fazendo uma leitura dessas imagens, é o que a gente chama de leitura de imagem. E abaixo nós temos três, né, orações, digamos, poderia ser assim. Frases. Frases. Três frases, nós temos bom dia, bem-vindos, socorro. Né, são frases nominais, aqui apesar de ter só um nome socorro, mas é uma frase, né, porque tem sentido completo. Então, a gente falou tudo isso sobre as imagens, sobre essas frases, para fazer uma pergunta e fazê-los refletir. Podemos considerar como forma de linguagem somente a palavra escrita ou falada? O que é que vocês acham? E aí? Diante de tudo isso que a gente já colocou aqui, né? A gente colocou imagens, a gente colocou palavras. Então, vocês acham que a gente pode considerar como forma de linguagem somente a palavra, seja ela escrita ou falada? Vamos refletir sobre isso. E para a gente continuar essa reflexão, a gente vai ver um vídeo que traz para a gente um pouco de como o nosso corpo fala. Sim, o nosso corpo fala. Vamos ver o vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela. Nós vamos falar sobre como o nosso corpo, através do nosso gestual, ele pode
transmitir algumas mensagens. Então, vamos começar com mãos na cintura. É um sinal que indica impaciência, pressa para resolver determinado assunto. Normalmente, é um recurso utilizado para chamar a atenção, demonstrar uma coisa urgente que precisa ser tratada. Então, é comum que quando a gente tem alguma certa inquietação ou urgência, as mãos vêm para a cintura. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é as pernas cruzadas. A posição das pernas também diz muito sobre você. Quando elas estão cruzadas, elas podem demonstrar confiança e firmeza, mas cuidado para não ficar uma conversa inteira nessa posição, pois ela também pode denotar falta de abertura para o diálogo. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é a postura neutra. Como o próprio nome já diz, passa uma ideia de neutralidade, que você só está assimilando as informações sem qualquer tipo de julgamento. Os braços livres e soltos ao lado do corpo ajudam a passar essa sensação. Então, a gente viu alguns exemplos de mensagens que o nosso corpo pode falar. Uma muito comum também são os braços cruzados. Quando a gente está com os braços cruzados, ele pode trazer a mensagem de que você está fechado para alguma informação. Você está com os braços cruzados. Você está conversando com alguém. Como a gente viu no vídeo, se o bracinho está aqui do lado, parece que aquela pessoa que tu está falando e a pessoa está, sabe Deus onde. Se ela cruza os braços, ou você tem a sensação de que ela está se fechando para você, para essa informação, né? Ou que ela está muito séria, que ela está até brava, né? Então, o corpo ele tem essa possibilidade de trazer mensagens através do seu gestual. Por isso que é muito importante quando a gente vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, né, Isonilde, a gente saber se comportar também. Porque o nosso corpo, ele transmite uma mensagem através do seu gestual. E é incrível, né, como o corpo fala realmente. Acontece no nosso dia a dia de encontrarmos a nossa amiga, ou o nosso amigo favorito, e de repente a gente observa que ele não está legal. Como é que você está? Tô bem. Aí o ombro caído assim. Mas o corpo está dizendo que não. Então, a boca fala alguma coisa, mas não é o que o corpo está dizendo, né? Então, é muito interessante a gente prestar atenção nas expressões das pessoas, porque ela ajuda a compreender o sentido daquilo que a gente está falando. E para compreendermos melhor o que é tudo que nós falamos, né, da nossa comunicação, a gente vai mostrar para você o que é linguagem de fato. Então, a linguagem são todas as formas utilizadas para interação, né, seja ela, né, através da imagem, através dos gestos, dos trejeitos, né, que a gente tem essa mania de fazer trejeitos, tudo isto passa informação. E também a palavra escrita e a falada, né, que está aí no bloco da linguagem. E para interagirmos, temos que estar colocados numa situação de comunicação. Porque se não houver comunicação, como é que eu vou interagir, né? Não dá para interagir sozinho. Claro que tem dia que a gente, né, faz esse tipo de coisa lá no quarto, olhando para o espelho, né? Minha fase já passou de fazer isso, né? Mas os jovens adoram, né? Fazer esse tipo de coisa. Para a gente interagir, a gente tem que estar dentro de um processo de comunicação. De comunicação, porque senão não há essa pergunta e resposta, né? Esse vai e vem da comunicação. Que é o que está acontecendo aqui. Se a professora Risonilde estivesse sozinha, ou se eu estivesse sozinha, a gente não estaria tendo essa interação. Então, essa troca que nós estamos tendo faz parte do processo de comunicação. E a gente está utilizando uma linguagem, né? A gente está utilizando a linguagem falada, né? A gente está utilizando a escrita, a gente trouxe algumas imagens para vocês, a gente já viu que o nosso corpo, o nosso gestual fala. Então, olha quantas formas a gente pode se comunicar, né, Isaías? Isso mesmo. Então, a linguagem, ela requer essa interação. E nós temos 2 tipos de linguagem, né? Basicamente, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é tudo o que nós já comentamos anteriormente. A linguagem verbal
A linguagem verbal utiliza apenas palavras. Olha só a informação importantíssima. A gente trouxe até um exemplo aqui de bula de remédio. A bula de remédio, ela tem apenas palavras. Ela utiliza ali uma linguagem verbal, ok? São palavras escritas. Está tudo escrito ali na bula do remédio. O que é composto esse remédio? Para que ele serve? Como você deve tomar? Quem pode tomar? Então, todas essas informações estão escritas na bula. Isso. Além da falada, da escrita, perdão, a falada também, né? Nós aqui estamos utilizando a linguagem verbal. A bula do remédio aí foi utilizada a linguagem verbal. Aí o que não é verbal, tirando a linguagem falada e escrita, temos a linguagem não verbal. Isso. Que utiliza apenas imagens, gestos ou sinais. Aí temos como exemplo a placa de trânsito, né? Então, está falando aí de uma pequena curva, né? É uma conversão aí. Conversão. E assim, olha a importância, né, dessa linguagem não verbal. Já pensou se todas essas placas de trânsito, em vez de ter aí um símbolo, fosse um texto? Proibido virar à direita. Meu filho já foi, a pessoa já virou à direita faz tempo, até ela terminar de ler a placa. Então, para otimizar esse processo de informação, da pessoa compreender a informação, já existe ali uma codificação, um símbolo que traz esse significado. Então, quando a pessoa está lá estudando para tirar a sua habilitação, ela vai estudar todos esses símbolos, porque outra coisa, você já precisa conhecer o significado desse símbolo, né? Exatamente, porque se tiver só o símbolo lá e não souber o que ele significa, não vai adiantar nada, né? É só um desenho que não vai conter nenhum significado. Isso. Ó, o sinal do trânsito, né? Um exemplo mesmo, vermelho, quando aparecer lá. O vermelho é sempre um negócio assim que traz perigo, que não está legal, né? Quando um aparelho acende aquela luzinha vermelha, é porque ou está desligado, ou tem algum problema. Então, para você parar, não pode seguir. Aí, se a pessoa não entendesse essa situação, ia passar, né? Ia acontecer talvez um desastre, isso. Então, é importante a gente conhecer, né, esses tipos de linguagem, dentro, claro, ali das suas especificidades. Como a gente até comentou, o símbolo do silêncio é muito usado em hospital, justamente que ele traz, silêncio, sem barulho, sem conversa. A gente está num ambiente que precisa de silêncio. Então, essas informações, elas precisam. Uma criança que olha essa imagem não vai entender, ela vai achar que tem alguém até apontando para ela assim, né? Depende da leitura, do contexto pessoal dela, do conhecimento prévio que ela tem. A partir do momento que ela vai crescendo, ela já começa a entender que essa imagem assim quer dizer que é silêncio, para ficar quietinho. Então, a gente vai desenvolvendo também, né? Essa linguagem. E também tem que ter contato com o tipo de linguagem, né? A gente sabe que, por algum motivo, existem algumas pessoas que nunca foram em uma cidade que tenha sinais de trânsito, por exemplo. Como que vai conhecer? Hoje não, né? Tem a internet e as redes sociais aí que mostra tudo. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? Que a gente conhece muitos lugares sem sair de casa. Então, com certeza, hoje a maioria, principalmente dos jovens, sabe muita coisa, né? Mesmo que não tenha ido a determinado lugar, mas conhece, porque por conta da internet, né? Televisão, alguma coisa assim. Então, isso não significa que ele não conheça, porque não saiu do seu lugar de origem para outro. Mas é importantíssimo mesmo esse reconhecimento, né? E as leituras, que também nos textos a gente tem aquelas chamadas leitura nas entrelinhas, né? Que você, pelo que diz tudo lá, pelo contexto, pela situação, você vai identificar algumas mensagens não ditas. E a gente vai continuar falando, né? Já falamos da linguagem verbal e não verbal, então agora sobre texto. Então, o que é um texto? O texto, a gente pode falar no item A aqui, que é a corporificação da linguagem, signos. São os signos, né? São conjuntos, pode ser das letras, pode ser de imagem.
Não, quando alguém já passou uma mensagem no WhatsApp para você que só tem imagem e você entendeu, né? Passa aquela carinha chorando, aquele rostinho cheio de coraçãozinho, eu tô apaixonado, né? Então, fala, expressa algo. Então, esse conjunto de signos que vai se corporificar em texto. Só pode ser considerado texto aquilo que é passível de compreensão e de atribuição de sentidos. Isso é importante. Não é porque a gente está vendo ali um bocado de palavras, né, que não está bem estruturada, que vai ser um texto, não. Tem que ter sentido. Então, por isso que uma frase, uma palavra ou uma imagem, eu posso considerar um texto, porque nós acabamos de ver que a imagem transmite uma mensagem, atribui sentido, né, o que você está vendo. Então você olha lá, não precisa nem falar algo, mas você vê uma imagem, muitas delas já passa a informação ao olhar, não precisa nem você ficar ali, né, procurando o sentido daquilo, mas ao analisar você já percebe, né, já sabe o que ele quer transmitir, principalmente quando se conhece uma pessoa, né, quando a gente está falando de mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, você está ali conversando com uma pessoa, aí de repente ele vai só jogando. Eu vi uma conversa um dia desses só com aquelas figurinhas, né? Muito interessante, porque só era, né, a linguagem não verbal, mas até eu, que não estava dentro da conversa dele, eu compreendia toda aquela conversa. Não tinha uma palavra escrita. Eram só os símbolos, só os emojis. Só que a sequência que ele estava lá, a gente já consegue identificar até o teor daquela conversa, né? Então, assim, não é porque é um amontoado de palavras que vai ser um texto, não é isso, Risônia? Isso não significa, né, só porque estão lá as palavras que é um texto. Não, tem que ter sentido, né? Tem que ter uma certa relação de coerência. Então, é isto. O texto, ele pode ser representado pela linguagem verbal e não verbal, ou até só não verbal, desde que você compreenda, né, a mensagem. E a gente vai falar agora também dos gêneros textuais, não é isso, Risônia? Isso. Então, a gente sabe que os gêneros textuais estão relacionados às diversas formas de comunicação. Não é isso, Risônia? Então, como temos várias formas de comunicação, esses gêneros textuais eles vão se relacionar com essas diversas formas de comunicação, né? Eles são usados em nossas práticas sociais diárias e possuem estruturas e objetivos específicos. Então, o que significa isto? Os gêneros textuais, eles são todos os textos, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Eu posso considerar um cartão de crédito, por exemplo, um gênero textual? Posso. Não gosto desse gênero textual. O cartão... A fatura do cartão. A fatura é outro gênero textual. É outro gênero textual. A gente não gosta. Assim como a fatura da energia. Também não é legal esse gênero textual. Não gostamos, né? Nada que precisamos tirar dinheiro do nosso bolso. Mas é um gênero, aquele bilhetezinho que a gente deixa lá ou na geladeira. Agora, gente, com esse negócio de internet e celular, a gente nem usa mais os bilhetinhos, mas seria tão interessante, né? Mais interessante, gente, lá em casa, eu comprei tipo um negócio que você gruda na geladeira e vai anotando lá o que está faltando. Então, é um gênero textual, textual. Tudo, é todo tipo de texto. Claro que são os textos que são coerentes, né? Não é palavras ao vento, né? Tem que ter sentido. Mas todos os textos que a gente tem acesso no nosso dia a dia, nós atribuímos a gêneros textuais. As bulas de remédio, aquelas mensagenzinhas que o e-mail,
Tudo isso são gêneros textuais. Os gêneros textuais são infinitos, diferente dos tipos textuais, né? Tipo é uma coisa, tipo é a forma como ele é produzido. Temos o injuntivo, né? Por exemplo, que é a forma como ele se estrutura. Temos o narrativo, o dissertativo, né, o descritivo. Isso são tipos textuais, que é a forma como que se vai fazer um texto descritivo é descrevendo. Um texto narrativo é narrando. Então, é como se faz. Mas agora, os gêneros não são todos os textos, né, que passam pela gente no dia a dia. E a gente vai falar sobre um gênero textual específico, né, Isonilde? Isso. Por que a gente vai falar desse gênero aqui? A gente vai, né, escolheu ele, exatamente ele, para começar, porque eles vão precisar, né? Eles vão precisar, é importante na vida acadêmica de vocês. Fica a dica. Então, a gente já vai começar ensinando para vocês que no decorrer da vida de vocês até, né, você pode utilizar esse tipo, ou esse gênero, perdão, que vocês irão aprender para muitas coisas, até para o trabalho, né? Então, nós vamos conversar sobre o portfólio escolar. O que é o portfólio escolar? O portfólio escolar é uma listagem de trabalhos realizados pelo aluno, organizados de forma cronológica, para demonstrar as competências adquiridas por ele ao longo do ano letivo. Então, através desse portfólio escolar, né, Risonilde, é um histórico das atividades que ele realizou no ano escolar dele. Isso mesmo. Então, a gente vai agora... Assim, como todos os gêneros textuais, eles têm um objetivo, né? Uma função. E ele vai servir para quê? Né? No caso aqui do portfólio, o que é que ele vai proporcionar para o nosso aluno? Então, vamos conhecer. Então, olha só, para que serve o portfólio escolar? É uma ferramenta essencial para avaliar o progresso acadêmico, sobretudo por permitir que o estudante se torne um participante ativo no ensino e aprendizagem. Tá, então vamos nos aprofundar nisso. Vamos lá, o portfólio escolar proporciona ao estudante autoavaliação. Auto significa a si mesmo, né? E a avaliação, então, ele vai se autoavaliar, permite que o aluno reflita sobre a própria atuação na escola, avalie seu progresso acadêmico, identifique os pontos positivos e negativos enquanto estudante. Então, a autoavaliação, ele vai dizer, olha, eu fui bem em determinado assunto, aqui eu preciso me aprofundar mais, preciso pesquisar. Então, ele vai enxergar nele mesmo, nela mesma, né, o que tem que melhorar, né, que melhorar sempre é possível. Aprendizagem ativa. O aluno é incentivado a participar ativamente do próprio processo de aprendizagem, porque ele vai aprender, né, ele vai estudar. Hoje ele está aprendendo sobre o portfólio e daqui a pouco ele vai escrever sobre aquilo que ele aprendeu. Então, nesse sentido, ele está participando, né, do processo de aprendizagem, porque ele vai se descobrir, porque ele vai dizer, eu nem sabia que eu escrevia bem assim, né, quando ele começar a escrever. Então, vamos continuar ainda no portfólio, a gente vai falar mais sobre sua estrutura. E agora a gente vai ver aqui uma estrutura de portfólio, que a gente organizou para vocês tentarem ver com mais clareza como ele seria. Então, vamos lá, a gente trouxe aqui produzindo um portfólio, certo? Então, a gente vai começar a produzir o nosso portfólio. E aqui
a capa do nosso portfólio com as professoras mais bonitas do estado do Amazonas. Estamos aí, olha a capa. E a capa do portfólio, né, Risonilde, ela traz uma identidade, né? Com certeza. Aí, para o nosso aluno, né, ele vai colocar, ele pode colocar a foto dele, vai colocar o nome, né, nessa capa, o nome portfólio, a foto e a capa. Gente, mas não é um negócio que você tem que colocar a foto, não. Você pode colocar só o nome, né, se for o caso. Aí a gente tem a folha de rosto, que é a estrutura seguinte. O que é que vai ter nessa folha de rosto? Gente, o nome, a série e a instituição. Gabriela, segunda série de ensino médio, e o nome da sua instituição, da sua escola, né? O sumário. Uma lista dos itens que compõem o portfólio organizada de forma lógica. O sumário, tem gente que faz por último, né? Uma parte que fica porque ele vai estruturar o portfólio, depois ele coloca, né? A apresentação do aluno, na primeira página, página 1, sobre a escola, na segunda página do portfólio, aí vai colocar 2 lá no sumário e organizando pelo título do que ele escreveu no portfólio. Em seguida vem a introdução, que é a apresentação do portfólio, seu objetivo e o tema principal. Aqui você vai redigir, um pequeno texto que vai apresentar o seu portfólio. Qual é o objetivo desse portfólio? Eu quero apresentar as atividades que eu desenvolvi durante o ano letivo de 2025. Na disciplina, né? Na disciplina tal. Então, essa é a introdução. Aí, seguindo, nós vamos para o conteúdo desse portfólio, né, Risonilde? Isso, que é a seção principal, onde os trabalhos são reunidos, pode incluir atividades, produções artísticas, trabalhos escritos, projetos de pesquisa, entre outros. E aí nós temos os registros de aprendizagem. Nesses registros a gente vai colocar foto, desenho, transcrições de falas, hipóteses, observações sobre o desenvolvimento, como foi desenvolvido, né? O que vocês aprenderam? Registro das atividades que foram realizadas. Essa transcrição de fala, de repente vai fazer uma entrevista com um morador antigo, ele vai gravar, depois ele vai escrever, né, o que o morador falou, tá bom? Diário reflexivo, anotações e reflexões do aluno sobre seu processo de aprendizagem e as atividades realizadas. O que você achou, né? Como foi o teu processo? Aqui é a sua reflexão. E aí a gente chega na conclusão, que é um resumo das principais conquistas e aprendizados, uma autoavaliação do percurso, que a professora Risonilde já explicou para a gente, né? O que é essa autoavaliação? Eu mesmo estou me avaliando. Aí os anexos, né, se tiver materiais de apoio e outros registros que complementam, o portfólio. Fotos, né, alguns documentos extras. Então, outros documentos que vocês não conseguiram anexar no corpo do documento, a gente coloca aí nos anexos. E a gente trouxe agora um checklist, né, Risonilde, para a gente ver como organizar o conteúdo de um portfólio. Vamos fazer o nosso checklist aqui. Seleção de trabalhos. O aluno deve selecionar os trabalhos mais significativos que demonstrem o seu crescimento e os objetivos de aprendizagem. Selecione os seus trabalhos. Check. Qual é o próximo, Risonilde? E pela ordem. Os trabalhos podem ser organizados por ordem cronológica, permitindo que o leitor acompanhe a evolução das habilidades do aluno ao longo do tempo. Isso, então tem que ter uma ordem cronológica ali para a gente identificar como foi esse processo, né? A tendência é evoluir, né, no trabalho. Então, quando se segue essa ordem, quem for ler vai, né, notar imediatamente que houve uma evolução do seu trabalho. Reflexão. O aluno tem a oportunidade de refletir sobre o seu próprio processo, escolhendo os materiais que melhor representam a sua jornada. E temos também os formatos de portfólio, né? Isso, né? O físico, né, o que quem não tiver oportunidade de criar, ou, né, através do
da internet, né, pela internet. Tem o físico, que utiliza pastas, caixas ou envelopes para organizar documentos impressos e materiais. Então, aí, outro checkzinho, como a gente deve pensar esse formato desse É, portfólio. E pode ser através de mídias também, quem tiver oportunidade, né, vai criar o seu portfólio lá. Exatamente. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e se apropriado do conteúdo do portfólio. Essa foi nossa aula e até a próxima.